Vamos abrir nas nossas Bíblias. Nós vamos ler Romanos capítulo 1, a partir do verso 1. Hoje eu vou iniciar uma série de mensagens. Estava com saudade eu. Esse ano, pelo que me parece, a gente vai... não sei se você sabe ouvir Deus. Você consegue ouvir Deus de modo... Deus fala de várias formas. A sua criação, diz a palavra, ela fala do Deus que a criou. Romanos capítulo 1, Salmo 19, vamos falar sobre esse assunto. Então, existem diversas maneiras pelas quais Deus fala. Deus fala na pregação. O Senhor ele pode usar a vida de um irmão para falar com a gente. Mas existem maneiras. O Espírito Santo, ele também comunica com o nosso espírito. Ele fala no nosso interior. A Bíblia fala, em Romanos 9, que o Espírito Santo testificava na consciência de Paulo. Então, o Espírito Santo, ele fala. Amém? Eu creio muito nisso. E ele fala usando também a palavra de Deus para nos explicar momentos da nossa vida. Ele aplica verdades à nossa vida. O Espírito Santo não distorce a palavra, o Espírito Santo não manipula a palavra. Algumas pessoas falando que estão ouvindo o Espírito Santo vêm com ideias contrárias, que se você disser, isso foi o Espírito que falou, ou seja, ele vai desmentir, desfalar alguma coisa que está em outra porção da palavra. Então, isso não acontece. Mas o Espírito Santo fala. E esse ano, nós passamos a dar valor a algumas declarações muito fortes. Por exemplo, você tem noção da gravidade do que é? Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Um assunto que a gente não gosta muito de tratar, porque envolve mudanças, transformação. E nós falamos no seminário durante os 4 dias, agora em fevereiro. Esse assunto fé é um assunto que volta e meia a gente tem que voltar aqui na igreja. Para mim, ele é óbvio, não é para mim, é para a estrutura da vida cristã. Ele é fundamental. Não tem como. Vamos lá, vamos à gravidade do negócio. Lucas 18, 8, você não precisa abrir, estou citando. Se você quiser, vai anotando. Lucas 18, 8 vai dizer que, digo-vos que depressa fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele de dia e de noite. Ele diz assim, mas quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Ou seja, à medida que as coisas avançam para o fim, a fé tende a desaparecer. Jesus ele falou que quando ele viesse, a gente deve falar em algum momento nessa série sobre isso, a fé cessaria. Então é grave, sim ou não? O que estamos caminhando? Para eu e você perdermos a fé. 1 Timóteo 4:1 diz o quê? E o Espírito expressamente afirma que nos últimos dias alguns se apostatarão da fé, dando ouvidos a doutrinas de demônios. Então, vamos lá. Esse texto nos ensina várias lições. Uma, existe uma apostasia da fé, e a apostasia da fé não são pessoas saindo da igreja. Ele diz que é por doutrinas de demônios, pela astúcia de pessoas, por mentiras, por pessoas que têm a mente cauterizada. Ou seja, pregadores que vão pregar enganos, pessoas que estarão procurando esses mestres e que, ao seguir esses ensinos, ficarão seguindo doutrinas de demônios. Então, existe uma apostasia da fé, ela vem por pregação de doutrinas demoníacas, o diabo está por trás disso. Então, apostasia não é o Davi parar de vir à igreja. Apostasia é o Davi estando na igreja, crendo noutra coisa. É grave o assunto fé? Hebreus 11, 6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Se você não tem fé, quanto é possível agradar a Deus? Nada. É impossível. Você entendeu? Então, é um assunto sério? Não. Não está convencido? Agora, pois, 1 Coríntios 13, 13. Agora, pois, permanecem
A fé, a esperança e o amor. O maior desses três, porém, é o amor. Três virtudes cristãs, que talvez falaremos sobre isso, que se repetem não só nesse texto de 1 Coríntios 13, para dizer no que baseiam a vida de um cristão, como ele se encontra. Ele se encontra em fé, em esperança e em amor. 1 Tessalonicenses repete fé, esperança e amor no capítulo 1, no capítulo 5, falando fé, esperança e amor. Então não é possível que fé, esperança e amor é uma coisa citada de forma assim. E se não bastasse, Colossenses, Paulo de novo fala fé, esperança e amor. Então fé, esperança e amor é um trio de virtudes que tem que estar presente na vida de um cristão. Então a fé tem que estar presente na sua vida. Já te convenci? O principal de tudo que você vai ler comigo agora. Você vai ler o início da carta aos Romanos e depois nós vamos seguir aqui lendo coisas, mas hoje eu pretendo falar da fé, iniciar esse assunto, e eu quero muito que o seu coração receba uma gravidade mesmo, um peso de eu preciso entender a fé. Eu preciso absorver o que é fé, porque sem ela eu não posso agradar a Deus e provavelmente o mundo caminha para perdê-la. Então eu tenho que fazer o processo contrário. E nós vamos entender isso juntos, amém? De modo que você passe a não mais duvidar se você tem fé. Gente, a vida cristã, ela, no seu melhor definição, está lá no texto de Isaías, quando diz que o caminho do santo até o tolo achará. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Que Deus simplificou tanto a comunhão com Ele para que ninguém se perca nisso. Então, cá para nós, se você acha alguma coisa complicada, está faltando mergulhar em Deus. Se você está achando alguma coisa impossível de cumprir, está faltando comunhão com Ele. A gente não pode passar pano quente. Essa mensagem de hoje, ela é gravíssima. Por que eu estou trazendo essa série novamente? Porque não se tem como funcionar em Deus por meios que Deus já envelheceu, já tornou obsoleto, disfuncional. Tem alguns aqui que estão tentando praticar o evangelho e não estão conseguindo tirar ele do papel, da teoria. Na teoria você cita o texto, você fala do texto, você fala da teoria do texto, e na prática você fala, não sei como tirar isso do papel, não consigo. Pior frase na boca de um cristão que entendeu o evangelho, eu não consigo. Isso é a coisa mais óbvia. Um cristão que diz conseguir, estranho. No mínimo ele falaria, Colossenses capítulo 1, dizendo, Deus me fez digno da herança nos santos. Eu não tenho dignidade, Ele me fez. Então é uma obra de Deus em mim, o fato de eu ter dignidade diante dele. O fato de eu obedecer a Deus é uma obra de Deus em mim, não é minha. E de uma vez por todas, vamos tirar o resquício da lei do nosso coração. Vamos nos abandonar na graça de Jesus. Vamos ver onde isso vai dar de transformação, meu irmão. Sabe por quê? Enquanto você continuar fazendo força, exercendo poder ainda sobre a sua própria vida, domínio sobre o seu coração, tentando resolver coisas na sua vida, sem fazer aquela simples tarefa que eu já te dei várias e várias vezes, que é se render, você não vai para canto nenhum. Você vai ficar ouvindo sobre santidade, louvor e dezenas de coisas. Você vai fazer cursos e você vai ficar o tempo todo sabendo de coisas que você não entra. E provavelmente a confusão crescerá. Sabe por quê? Foi posta uma pedra de tropeço. E não tem um que não nela. Jesus é a nossa pedra de tropeço. Para que todo aquele que nele crê, ninguém passa por ele sem tropeçar. Primeiro a gente olha para Jesus e fala, nele eu não consigo ficar de pé. E depois eu falo, nele eu creio, então eu me ergo. Todo mundo tropeça. Os pais construtores da nação de Israel, para os quais era a promessa, tropeçaram em Jesus. É uma linguagem figurada, chamando Jesus de pedra, mas é isso aí. Deus estabeleceu uma pedra que todo aquele que nele crê, o que a gente tem que fazer? A gente tem que tropeçar. A pedra de tropeço, para que a gente possa crer. O crer me põe de pé. A obra faz com que eu tropece nele. Ele é esse lugar onde você é esmiuçado, colocado, reduzido, colocado como incapaz. E é aí que mora o poder de Deus. Quando você fala, Deus,
eu não posso. Mas eu tenho um Deus totalmente poderoso que já liberou de sua graça para me mudar. Isso tudo é profundo. É isso o evangelho. Nós vamos falar muito disso. Só que tem um problema. Como acessa? Como entra? Vós sois salvos pela graça. Está decorado, né? Efésios 2 na tua boca. Vós sois salvos, 2:8. Pela graça. Mediante. Então, graça não é nada. Se não tiver a fé. Eu já te convenci que sem fé não dá? Fé. Coisinha simples que faz a complicação da nossa vida. Vamos ler o texto? Romanos capítulo 1. Espero que você abra seu coração, deixe o Senhor falar com você e vamos resolver o nosso problema, nossa incredulidade, nossa rigidez diante de Deus e permitir que Ele transforme nosso coração mediante a palavra. Está escrito, Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, que Ele no passado prometeu por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas. Este evangelho diz respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por meio dele, viemos a receber graça e apostolado por meio do seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios. Entre esses se encontram também vocês, que foram chamados para pertencerem a Jesus Cristo, e a todos os amados de Deus, que estão em Roma, chamados para ser santos. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Amém? O nosso pecado é achar que a Bíblia ela tem espaço para lorota. Nós estamos ouvindo aqui uma saudação. Alguém falando assim, boa noite, sejam todos muito bem-vindos, espero que vocês estejam à vontade, vocês estão na comunidade cristã Restauração da Família. Eu sou Jefferson, pastor dessa igreja, chamado para isso, para edificar a igreja de Jesus, junto com a liderança. Para você, às vezes você lê uma saudação, o início de uma carta, com uma ideia de lorota. Paulo está aqui já denunciando sua intenção em revelar o evangelho que as escrituras trouxeram, que os profetas profetizaram. E ele fala, esse evangelho tem assunto, é Jesus Cristo. E ele evolui dizendo quem é Jesus, e ele evolui dizendo qual é a missão dele. Então Paulo sabia muito bem o seu apostolado, ele sabia o seu envio para além das fronteiras judaicas. O que acontece com o evangelho, gente? Se você quer entender a nossa fé, hoje você vai ter que entender a relação de Deus com os judeus. Você quer entender de onde você descende, né? Sua descendência, a nossa fé, ela tem um ponto de partida. E ela está lá no judaísmo, ela está lá naquele primeiro século, naquela luta entre judeus, sinagoga, igreja, entre essa proliferação, multiplicação grandiosa que houve do evangelho. O evangelho nasceu debaixo de uma multiplicação muito poderosa. Para você que é alérgico ao crescimento de igreja, eu quero te denunciar, seu hipócrita. O evangelho nunca te alcançaria se ele não tivesse sido agregado num coração de alguém que queria muito que ele fosse multiplicado. Se o evangelho ficasse com o teu comportamentozinho, você não seria um cristão hoje. Teria faltado, essa onda não chegaria até nós. E ela, cada dia que passa, perde mais o seu fervor, a sua força. Nós precisamos voltar a sermos cristãos genuínos, praticantes do evangelho e pregadores desse evangelho. Amém? Você tem que desfrutar dele, ser um anunciador desse evangelho. Você não está isento disso. Não é minha responsabilidade, é nossa. Agora, o que está acontecendo aqui? O apóstolo Paulo disse o seguinte: vocês gentios foram chamados para a obediência na fé. A obediência da fé. Ele mostra claramente já a intenção que ele tinha, e eu quero tomar esse como nosso ponto de partida. A obediência da fé que Paulo está falando aqui. Ao longo de toda a carta aos Romanos, a gente já falou dela diversas vezes, então eu vou evitar até trazer coisas que já falei, repetir, e você já sabe, se eu te der o microfone, você vai trazer aqui para os irmãos. Então vamos evitar isso. Por hora, o que a gente precisa entender?
Paulo, por pregar o evangelho, por trazer a doutrina da fé para os romanos, que ele ainda não tinha visto como convertido, Paulo nunca tinha ido à igreja de Roma para pregar o evangelho. Então ele se vê como dívida. Ele está endividado, ele tem ali uma tarefa que ele queria realizar, e ele queria levar o evangelho aos cristãos de Roma também. Ele fala que era partilhar o dom. E ele diz que a fé mútua, né, tanto deles quanto de Paulo, abençoaria um ao outro. É a nossa ideia aqui de nos assentar em pequenos grupos para que a sua fé toque a fé de alguém, para que o seu comentário abençoe alguém. Você está aí? Então Paulo diz, eu estou doido para ir entre vocês e fazer isso. Só que ele tem um problema. Ele sabia que ele passava sempre por um tipo de competidor. Os judeus que se converteram a Jesus, eles espalhavam uma ideia, que para você ser um cristão, você teria que ser um judeu. Então você teria que voltar a algumas práticas. Circuncisão, que falamos no domingo passado, era uma prática muito forte. Por que a gente tem que entender de judaísmo, um pouquinho que seja, para a gente entender a nossa fé? Porque Deus, ele vai pegar e igualar os judeus a nós. Isso que Romanos mostra, que o judeu nada é. Se você for lendo toda a progressão da carta aos Romanos, você vai entender que Paulo está desmontando a ideia de que o judeu, porque teve o privilégio de receber a primeira mensagem de Deus, eles têm com isso um acesso a mais, um acesso melhor. Ele vai falar, vai ser tão grave a coisa, que Romanos 11 vai dizer que todos foram encerrados em desobediência para a justificação da fé. Aí ele vai dizer, para que Deus seja misericordioso com todos, ele reduziu todo mundo a pecador. Isso ele já diz desde o capítulo 3. Mas o apóstolo vai progredindo mas tão forte nessa ideia de que ninguém se justifica por obras, de que você e eu não conseguimos dar conta, presta atenção aqui, daquilo que diante de Deus seria aceitável. Quando Deus olha a sua vida, ele procura justiça. Nós temos que buscar o reino e a sua justiça. A justiça de Deus ainda tem que estar presente na nossa vida. Mas quando Deus olha para nós, se a gente está tentando exercer boas obras, práticas na nossa força, fazendo ali, sabe, eu estou aqui lutando para ficar certinho porque eu sou da igreja, provavelmente esse evangelho, meu irmão, ele é fajuto e ele é temporário. Por um tempo ele cola. As pessoas te veem diferente porque tu formata um exterior que é uma maravilha, é o que todo mundo espera de você. O problema todo é o que está dentro no coração. É o que se omite, é o que se esconde, é o que não se transforma muitas vezes. As pessoas, elas estão caminhando dentro de igreja como verdadeiros escravos. Elas ficam escravos de obras que elas não dão conta e todo mundo vive aplaudindo esses pastores que pedem posturas. E quando é que a gente vai entender, meu Deus do céu, que Deus já teve um tempo, e bastante tempo, para provar que ninguém dá conta daquilo que ele exige? A lei de Deus é a exigência de Deus, e Deus exigiu do seu povo. Deus pegou Israel e falou, eu exijo que vocês não tenham outros deuses, eu exijo que vocês não cobicem nada de ninguém, nem esposa, nem negócio, nem nada, eu exijo que vocês guardem um dia de devoção para mim, e eles não foram capazes de fazer isso, um dia de devoção. Aí que vem você, achando que por sua própria força, mérito, justiça, baseado em você mesmo, nada mais te motivando, só a sua força, a sua ideia de evangelho, de que Deus ele vai ter que se dobrar ao meu comportamento santificado, comportamento santinho, e você acha que você vai dar conta. Mas, meu Deus do céu, será que um povo inteiro reprovado não te prova que isso não vai ser assim? Essa é a minha pergunta. Onde é que você vai parar de exercer uma força desnecessária, desprendendo uma energia que não vai para canto nenhum, a não ser para frustração? Você vai viver, meu irmão, sendo cobiçador e sabendo que não pode cobiçar, sendo a pessoa que odeia, que mata com a palavra, que faz e acontece, que pratica tudo o contrário à palavra de Deus, mesmo sabendo que a palavra de Deus afirma. No afinal de contas, não é isso que a gente estudou no seminário sobre o Romanos 7, 8? Saber o que é certo, Paulo sabia. Concordar com o que era certo, Paulo concordava. O problema é que ele falou
quando eu tento fazer, o mal vem em mim e ele faz aquilo que não presta. Ele fala, já nem sei, sou eu, é o mal? É isso. Ele fala, já não habita bem algum em mim. Paulo disse, o homem em si mesmo, ele não habita bem algum. O não entender o que Deus fez com Israel traz uma desgraça para a nossa fé, uma pobreza. E também não pode fazer isso aqui, porque senão é estudo bíblico. Esse pastor não prega, ele dá estudo bíblico. O que é pregar, irmão? Tem um soluço momentâneo? O que é isso, pastor? Porque nessa noite... Isso é pregar? Você já viu que o cara vai acelerado, dona Tânia? Porque nessa noite o Senhor te diz... Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Se era o Espírito Santo pegando o cara no motorzinho, pelo amor de Deus, aonde é que nós falhamos em criar um estereótipo de culto inexistente na Bíblia? E eu tenho que ficar aqui sendo a imitação de, sei lá, Marco Feliciano, pronto. Eu tenho que ser o Marco Feliciano para ficar bom. O Silas Malafaia. Onde é que a gente errou? Quanto isso dentro de igreja, se fala uma linguagem infantilizada da fé, mandando os cristãos fazerem. Teve um dia que uma pessoa virou para mim, já contei isso aqui, vou contar novamente. Pastor, eu sei que o senhor não gosta que a gente dirige, pilote, sem carteira. Eu falei, eu? Falei, não, peraí, calma aí. Falei, pode ir, eu deixo. Falei, quando a polícia te parar, fala que foi teu pastor que deixou. Gente, eu não ia ter nada a ver com isso. Não era isso que ele precisava, de um apoio meu para pecar? Tudo bem. Gente, o que não entra no coração, cá para nós, a decência que não opera no teu coração não vai operar nas tuas roupas. Você vai ser um indecente coberto. Só que a imoralidade, ela não se faz na roupa. As ações, pelo amor de Deus, do Deus eterno, quando é que a gente não vai entender isso? É o básico do básico do básico. As ações, elas não puderam ser refreadas pela lei. E a lei era simples, Davi, era não adultere. Não pratiquei isso, estou bem. Jesus vira e fala assim, não, vocês entenderam uma forma muito pequena. Quando você olha com uma mulher e no teu coração você a deseja, adulterou, cara, porque você formatou, o pecado nasceu, aconteceu dentro de você. As ações são fruto do coração, então não tem que mudar a ação, tem que mudar coração. Isso é o básico, gente. Isso assusta. Aí vem uma frase para você entender, tu pode ser um mentiroso sem mentir. Como assim, pastor? Porque tu entendeu a religiosidade. Parei de mentir. Mas quando a Carla vem falar, eu penso em me dar bem. Eu reajo, eu falo a verdade, porque agora eu sou da igreja, eu não posso falar mentira. O pastor não deixa. Gente, é sério que isso é transformação? Fala sério. A gente tem que jogar no ventilador. A gente tem que abrir. As pessoas estão dentro de igreja cativas, escravizadas, achando que isso é evangelho. Aí você se assusta. Quando o irmão que andava aqui, irmão, de repente ele está no passinho do abençoado lá, ó, fumando e bebendo e sem camisa. E tu fala assim, caraca, o irmão estava indo para um monte de calça. Isso aí tem um nome. Alguém pegou ele e fez ele um boneco de ventríloco. Manipulou as ações dele. Aqui, ó, bracinho para um lado, bracinho para o outro. Isso não transforma, gente. Isso não transforma. Teve uma pessoa que chegou para o pastor dela e falou assim, estou saindo da igreja. Aí o pastor perguntou por quê. Ele falou, porque aqui ninguém me vigia. Ele falou, eu preciso ser vigiado. O pastor falou assim, então saia. Então saia. Como assim? Não, eu preciso. Aqui ninguém, sabe? Todo mundo me deixa muita vontade. Gente, tem gente para tudo. Vai por mim. Esse mundo está muito mais maluco do que tu pensa. A começar das nossas cabeças. Se a gente começar a falar loucuras que tu pensa, talvez tu é uma pessoa assim. Vou sair dessa igreja, porque ninguém me governa aqui, ninguém fica ali mandando eu
eu isso, eu aquilo. O problema é, quem vai dar conta? Quando eu te mandar fazer um monte de coisa, Kátia, e essas coisas que você cumprir, não te transforma. Ou seja, você ainda continua você. Vai ter uma hora que as suas ações vão ser mais fortes, porque elas não vêm das ações, elas vêm do coração, que por sinal não muda. A gente não muda, gente, impondo de fora para dentro. O Espírito Santo não vem morar ao redor de você. É princípio básico. Você está aí comigo? Pastor, que isso tudo tem a ver com fé? Vai por mim, muita coisa. A gente precisa entender, eu preciso que ser muito aqui, parecido com o professor, para que você entenda. Nós vamos a Gálatas, capítulo 3, verso 11, e depois nós vamos pular para o verso 19. Agora vamos ler o 11 de Gálatas. Eu vou precisar, porque não dá para a gente ler Gálatas todo, Romanos todo. Então eu vou te mostrar coisas. O que está escrito em Gálatas 11? Vamos lá, 3:11, perdão. É evidente, está provado. Só os crentes dessa geração que não sabem. Pela lei, ninguém é justificado diante de Deus. Olha a frase, porque o justo viverá pela fé. Põe no 19. Logo, para que é a lei? Ele está falando, se ela não faz, para que ela serve? Ela foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se faz a promessa, e foi promulgada por meio de anjos e pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um só, mas Deus é um só. Seria então a lei contrária às promessas? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, então a justiça seria de fato procedente de lei. Mas as Escrituras encerrou tudo sob o pecado, de baixo, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, a promessa fosse concedida aos que creem. Se a lei pudesse, ela não pode. Se a lei fizesse, ela não faz. E por que então que ela foi dada? Porque tinha transgressão. Deus, ele remediou o homem dando a lei. Não adultere, não idolatre. E o homem fez? Fala aí, gente. Israel fez? Claro que não. E digo não com não grandão. Israel não cumpriu. Paulo, ele chega a ser irônico em Gálatas a dizer para Pedro, ele narra o embate que ele teve com Pedro, sabe por quê? Pedro veio para a igreja de não judeus, os gentios, assim que a Bíblia chama. Aí, olha o que aconteceu. Pedro estava lá comendo com a turma, vivendo como não judeu. Não guarda de sábado, sei lá o que ele estava fazendo. Mas ele estava vivendo como não judeu. Será que comeu bacon? Não, acho que foi demais. Bom, ele viu no lençol. Mas ele estava vivendo como não judeu. Aí, de repente, chegou o pessoal de Jerusalém, caravana apostólica. Pedro pegou o pratinho dele e falou assim, eu que não me misturo com essa gentalha. Aí você sabe o que aconteceu? Presta atenção aqui. Paulo falou o seguinte, se você, sendo judeu, não cumpre a lei, como que você exige que eles cumpram? Nós não somos pecadores entre os gentios, mas nem nós somos justificados pela lei. Cara, ele está sendo irônico, ele está falando, nem nós que não somos pecadores igual a esses demais, cumprimos o que devíamos. Por que você acha agora que você vai ficar com essa coisinha aí? Ele chega no final desse combate com Pedro, ensinando para nós aquele famoso texto. A lei me matou, eu morri para a lei a fim de viver para Deus. Logo, já não sou eu quem vive, Cristo vive em mim. Ele está falando, a lei fez o que ela tinha que fazer de melhor. Ela falou, não cobice para mim, eu cobicei e morri. Quem me tirou da morte foi Deus. E quando ele me arrancou na morte, eu passei a viver, não na carne, mas na fé, no Filho de Deus. Fé. Olha, fé. Eu passei a viver na fé. Eu passei a habitar na fé.
A fé no Filho de Deus foi o modo pelo qual eu saí da morte que a lei promulgava. A lei me dava morte, a cada ação que eu praticava eu morria. Mas depois que veio a fé no Filho de Deus, eu passei a ter vida por meio do Filho de Deus. Você está aí? Não tem como. A gente não pode entender o Evangelho sem entender a lei. Agora, uma coisa é certa. Todo mundo estava em pecado, encerrou-se tudo debaixo do pecado. O que seria tal promessa? Eu quero conceituar a promessa aqui para você entender. O que Deus prometeu a Abraão? Você já pensa, né? Abençoarei os que te abençoarem. Meu irmão, ele prometeu que faria do povo de Israel seu povo. Ele prometeu que daria para esse povo um lugar e que habitaria no meio desse povo. Essa é a tal promessa. Só que Deus ele fez algo maior. Sabe o que Deus ele fez? Ele fez a nós, gentios, nós que não somos judeus. Lá no capítulo 9 de Romanos, versos 25 e 26, diz para nós o que ele fez. Olha o que ele diz através da profecia de Oséias, através daquele jogo de palavras lá no começo de Oséias, para quem entende o livro. Como também diz em Oséias, chamarei o meu povo ao que não era meu povo, e de amada ao que não me era amada. E no lugar em que lhe foi dito, vocês não são meu povo, ali mesmo serão chamados filho do Deus vivo. Ele está falando, Deus não fez de vocês, isso é Romanos, você está entendendo que está progredindo? Ele está nos ensinando a promessa, e a promessa é que Deus fez a Abraão, que daria para Abraão uma geração de filhos. E o Deus fez melhor, não fez dos filhos de Abraão na fé, que somos nós, povo, fez de nós seus filhos. Agora você ficou perdido e desanimado. Eu pensei, poxa, eu pensei que a promessa em Abraão era riquezas. Grande o meu nome entre as nações. Pensei que os que me abençoassem. Uma vez, um cara falou assim, eu saí da igreja, onde eu era pastor, e fundei uma igreja. Cara, eu desci no ponto com o cara, antes do meu ponto. Porque eu falei assim, ele falou assim, eu tenho uma ideia de igreja. Uma ideia de igreja. Aí eu falei assim, eu fiquei curioso. Falei, qual é a sua ideia de igreja? Desci do ponto, falei, não, eu quero conversar com o senhor, fala. Aí ele virou e falou assim, Deus não nos fez filhos de Abraão? Eu falei, aham. A gente tem que ensinar as pessoas, a nos abençoar. Aí eu fiquei assim, pensei, agora eu vou andando para casa depois que eu vi isso. Ele virou e falou assim, se você ensinar as pessoas a te abençoar, gente, abençoar, tá? Eles serão abençoados. É por isso que o povo de Deus não prospera. O cara saiu da igreja dele para fundar uma igreja por causa dessa grandiosa revelação. Nós somos pobres, gente. Nós somos miseráveis com a riqueza na mão. Nós somos ridículos. Eu digo nós como povo de Deus. Eu cuido do meu coração porque um dia eu vou me encontrar com ele. Quando eu olhar nos olhos dele, a mentira em mim não vai se ofuscar. Ela pode agora, eu posso polir aqui meu discurso, falar um monte de verdade sem meu coração estar nisso. Mas um dia os olhos da verdade vão olhar para mim. E desse eu não vou me esquivar. O que esses homens vão pensar? Gente, o que eles vão... Não é possível que eles leiam a mesma Bíblia. Se Deus nos fez seus filhos na promessa, André, olha a questão aqui. Gálatas, capítulo 3, 13. O que vai acontecer aqui, gente? Ele vai falar um pouco mais da promessa. E ele vai dizer como Cristo nos tirou de povo maldito. E qual seria a bênção de Abraão? Olha isso. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito é todo aquele que for pendurado em madeiro. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. A bênção de Abraão é Deus nos tornando o povo dele,
é se tornando nosso Deus, é nos dando um lugar para habitar com Ele. E olha o que Ele faz, não é à toa, queria a gente poder abrir versículo por versículo, que o assunto Gálatas vai progredir e vai chegar aonde? Que recebemos um espírito não mais de escravidão, no 4, e no 5, ele vai dizer que agora nós temos um espírito que clama, no 4, perdão, ainda, um espírito que clama pelo Abba Pai. No Gálatas também fala, igual Romanos. E no 5, ele vai nos mostrar a liberdade, dizendo por que vocês vão de volta para a escravidão. E sabe o que está chamando escravidão? A lei. Ele chama a escravidão o cumprimento da lei. Agora, dentro da igreja, não está no gibi, principalmente no meio financeiro, no assunto financeiro. Pessoas que pegam oferta de resgate, por exemplo. Você ficou tanto tempo distante de Deus, então você tem que dar dízimo retroativo. Quantos anos você ficou distante de Deus, dona Tânia? Você está em dívida com Deus, paga todos esses dízimos atrasados. Por quê? Porque está escrito. Porque está escrito. Posso te explicar um negócio? Eu não vou falar bonito agora, eu preciso que você entenda. Você sabe o que é gostoso disso tudo? Se eles ensinassem o evangelho por meio dessa escritura, aconteceria isso aqui que eu vou te contar. O que a oferta de resgate para um judeu era um meio dele fazer o seguinte: eu compro o favor novamente. É isso. Ele descumpriu e agora ele pede perdão a Deus por meio de um ressarcimento. Ele entende que a culpa dele foi paga. Deus, está aqui o que o Senhor me pediu porque eu não cumpri o que eu devia. Então, me perdoa. Era um dano por causa do pecado. Você percebeu que a gente falou aí de oferta de resgate, dano pelo pecado? Onde fica aquele sacrifício, aquele homem? Não tem um homem que foi para a cruz só para o Mel Gibson fazer o filme? Ele não resgatou a gente não, da maldição da lei não. Está escrito ali, mas esquece essa história. É mais bonito os seminários de finanças que temos no nosso país. É muito mais legal, sempre é muito mais comprante da bênção de Deus. Você nem existe essa palavra, mas eu quero ridicularizar mesmo, então é isso que eu quero falar. Sempre compra, sempre paga, sempre Deus é um bobo que recebe alguma coisa em troca. Gente, eu já ouvi de coisas absurdas. Solado do pé como oferta. E por aí vai. Você sabe por quê? Agora eu te falo, será mesmo que nós entendemos o Evangelho? Será que nós entendemos que recebemos pela fé toda a justiça da lei? Posso te contar de forma simples? 2. Forma simplinha. O que aconteceu? Você é capaz de cumprir toda a exigência da lei hoje. Porque o teu ser, ele está aberto. Eu tenho que falar como se fosse, na nossa linguagem atual. Você atualiza seu celular? Você sabe o que você faz quando atualiza? Você permite que dados de aplicativos, do próprio celular, do próprio sistema, venha para o teu celular e faça com que o teu celular esteja em linha com aquilo que se exige dele. Porque se você não atualizar seu celular, vai um alerta aí para você que usa e nunca atualiza, uma hora ele vai travar. Literalmente. Vai ter alguma coisa que não vai abrir. Esse tablet ele é tão antigo que ele não abre o Google Play Service. Ele não abre. Então ele não atualiza. Consequência, não se abre o YouTube nele. Não sei se o Chrome abre, que é o nosso negocinho que a gente abre lá para botar na Google, lá enfim. Quando você entra na fé, você tem capacidade de pegar tudo que a lei exige e praticar na sua vida. Você tem noção? Você entendeu o que eu acabei de falar? Todo o coração, toda a essência que a lei proporciona, você é capaz de cumprir. Tudo. Você é capaz de honrar teu pai e tua mãe, você é capaz de cumprir a devoção que Deus exige, você é capaz de não ser um idólatra, você é capaz de andar, porque a essência, a vida, a lei não podia dar,
mas o espírito pode. Resumindo, é isso que eu quero te mostrar nessa série. Eu quero te mostrar que se você entrar no espírito, aprender a andar por meio do espírito, você não terá que se esforçar de uma maneira praticando forçadamente. Agora eu sou uma pessoa que perdoa, que eu sou crente. Eu que não quero Satanás com brecha na minha vida. Gente, detesto discipular por meio de Satanás, inferno, ameaça. Sabe por quê? Deus tem filhos, ele não tem escravos. A gente se submete como um escravo, mas a gente relaciona como um filho. Você está aí? Você entendeu? Então Deus tem filho. O seu povo é seu filho. Para filho, ele deu a essência, ele deu o espírito, e pelo espírito ele deu a fé. Então a fé, esse modo download, é esse Google Play Service funcionando, a Google Play, a loja de aplicativos, e você pode baixar o que você quiser do céu para a tua vida. Quando você olha a retidão da lei de Deus, ela é toda o seu espírito hoje. Tá, pastor, só tem uma pergunta. Por que eu não vivo? Isso. Aí vai ficar inútil. A gente fica aqui, ó, santidade, vive em santidade. Vamos lá, seu casamento, você não tem isso, Deus odeia divórcio. Aí você pensa, mas eu não odeio? Totalmente contrário à lei de Deus. Aí a gente está aqui, tentando te discipular, tu vai para o inferno. Aí a gente quer falar logo do inferno, para ver se amedronta e o comportamento muda. Mas, gente, por favor, se o evangelho é alterar comportamentozinho, a lei venceu. A lei venceu. Era só o não faz isso, não faz aquilo, não. O treinamento da obediência com Filipe, por exemplo, consiste em falar muitos nãos. Principalmente para aquilo que põe ele em perigo, para aquilo que vai trazer algum dano. E às vezes a gente faz algumas outras formas. Tira ele do lugar, tira coisa, dá outra coisa na mão dele, e aí por aí vai. Deus, ele fez a mesma coisa que a gente, ele proibiu a gente, não. Não tem muita regra, percebeu? É só não. É não idolatra, não pode idolatrar. Ele não fala assim, não, porque o teu coração ele tem tendências a apego. Você tem tendência à escravidão. Esse é o problema da idolatria, porque o ídolo manda. Quem é ídolo no nosso coração tem governo sobre nós. Só que a Bíblia não estava revelando o coração, ela estava proibindo a ação. Ela estava proibindo, só que hoje você tem essa essência. Você entendeu isso? Você tem a essência de não ser alguém com idolatria. Você tem, por meio do Espírito. Pastor, eu não sou idólatra porque eu não tive religião. Para, irmão, para com isso, porque idolatria é uma obra da carne, está presente no ser humano. Quer ver uma coisa? Você só pode viver suprido, pleno, se alguma coisa estiver na sua vida. Você fala, hoje eu não imagino perder tal coisa, minha vida acabaria ali. Você não entendeu a eternidade, não entendeu o seu Deus e provavelmente isso é o seu ídolo, achou. Aquilo que paralisou a sua vida, estagnou você, tem um poder governante sobre a sua vida. Por exemplo, a Bíblia fala para a gente não amar dinheiro. Por quê? Porque ele é chamado de Senhor. Ele tem poder, exerce governo sobre nós. Eu estou mentindo? Gente, os homens matam. Eles fazem guerra, inventam guerras para enriquecer. Está surgindo as coisas bizarras sobre as vacinas. Eu ainda não pesquisei a fundo, não. Mas eu fico com medo de que... Alguém falou água com açúcar? Sempre fez bem. Você já deu água com açúcar para alguém e colou a beça? Teve uma pessoa que caiu, estava sentindo uma dor, estava entre jovens. Ele está sentindo uma dor enorme no braço. Eu acho que eu quebrei meu pulso, não sei o que. Deram água com açúcar, foi, esse remédio é muito bom. Era água com açúcar, cara. Ele falou que ficou bem. Fato, verídico. O cara já foi até daqui da igreja. Está distante da fé agora.
que significa? Você tem que dar conta de saber. Vamos lá. Os 4 cavaleiros do Apocalipse, talvez você saiba mais do que isso. A gente é cheio de informação que não leva a gente para canto nenhum. A pergunta que não quer calar é, você sabe o que significa o justo viverá da fé? Vamos lá. Primeiro, a Bíblia te vê como justo em Cristo Jesus. E a Bíblia diz que só há uma forma de você viver nele sendo justo, pela fé. Então, isso aí é a lição dada, né? Simples assim, você já sabe, isso aí tem que estar na tua vida. Provavelmente foi isso que te levou a querer Jesus. Você entendeu a falha das suas ações, entendeu que na fé tem como ser justo. E você entrou na justiça. Ou não? Então, o que te levou a pensar que você está com Deus? Deus, ele não tem filhos injustos, ele só tem filhos justos. O justo viverá pela fé. Romanos, no capítulo 1, conhecidíssimo texto, você já leu várias vezes. Romanos 1, 16. O que diz? Não me envergonhe do evangelho, pois é o poder de Deus. Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, também do grego. Vamos entender isso aqui rapidinho. Segura aí, Alex. Gente, você entendeu primeiro do grego? Por que ele está falando, gente? Eles têm que entender que eles nada são. Eles precisam tanto quanto a gente. E se primeiro foi dado para eles a mensagem, que é o capítulo 13, ele fala assim, eles não entenderam o todo. Eles estão perdidos. Eles estão achando que Deus vai justificar eles por meio da aliança que Deus fez com eles. A aliança era incompleta, era transitória, era passageira. E a igreja se apega a ela. Eu vou sempre voltar nesse ponto. A igreja se apega àquilo que Deus envelheceu. A igreja está lá, celebrante, tentando viver. Aí, olha o que acontece. Verso 17. Ele vai explicar por que a justiça de Deus se revela no Evangelho. De fé em fé, te lembra alguma coisa? Como está escrito, o justo viverá por fé. De novo, é Abacuque 2,4. Paulo está citando a profecia de Abacuque 2,4. Isso aí é uma profecia, isso não é frase de Paulo. Está entre aspas, é uma citação. É Abacuque 2,4. Agora, você sabe o que está acontecendo aqui? Paulo, ele está fervendo, ele está falando, olha, eu tenho uma dívida, antes, no verso 14, ele vai falar sobre a dívida, ele fala, não me envergonhe do evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Todos têm acesso, e primeiro o judeu também do grego, ele está falando, primeiro para vocês que acham que já estão lá, vocês precisam desse acesso, e depois vocês também que nem lá estavam, que nem povo eram, que estavam nem perguntando por eles, ele decidiu ir atrás de vocês quando vocês nem queriam ele. E o povo de Israel, essa é a sacada do 9, 10 e 11. O povo que estava o tempo todo querendo a justiça da lei não alcançou. E nós, que nem buscando isso, alcançamos por meio da fé. Paulo chega a falar no 11 assim, cuidado, não te glories, porque você não poupou nem os ramos naturais. Ele fala, considere a bondade e a severidade de Deus. Fala sério, essa geração gosta de um Deus severo? Não. O nosso Deusinho, ele é um algodão doce. Docinho e fofinho. É uma coisa mais meiga que já existiu. Um Deus domesticado. Um Deus à toa. Despropositado. Ele é assim. Se tu já tem casa própria, tu é crente, vai ter que ter uma casa na praia. Como é que tu vai provar para o ímpio que você é abençoado? Você já tem carro? Quê? Não? Nunca teve um carro zero? Você tem que ter um carro zero, filho do eterno. Ele não é mais aquele Deus, não, que pegava você e falava, vai lá na boquinha do leão e eu te vejo daqui a pouco. Passou, esse mau humor passou, cessou. Tá, Davi? Deus agora é relax, maneirão, parceirão. Você nem precisa orar, fala assim, toca aí. Essa é a tua oração do dia. Fala, tamo junto, vamos conquistar. Quem é o campeão? Quem é o campeão? É Deus falando para você. Você é o campeão. Você é um campeão. Levanta a cabeça, campeão. Quem é o campeão? É esse Deus aqui, ó. Estou falando besteira, gente? Gente, Deus é citado todas as manhãs como aquele que nos dá força para viver nessa vida, bênçãos para essa vida. Ninguém levanta pela manhã e fala assim, hoje, preciso da sustentação da graça.
que o adultério bateu na minha porta. E eu não sei onde eu errei na fé, mas eu preciso de um download rápido aqui, de que em Jesus eu sou santificado e que isso não são obras mais para mim. Eu não pego obras da lei, não adulterarás. Eu arranco de mim a intenção por meio da vida da lei. Sabe por quê? O que Deus exigia na lei, a fé nos deu acesso, gente. Olha o que diz Romanos 8,4. Lembra? Não, a gente nem vai abrir, não. Para que as exigências, a fim de que as exigências da lei se cumprissem em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. A pergunta que não quer calar, o que está escrito aí? Exigência. Deus é exigente. E a Bíblia diz que todas elas se cumprem em nós, que não andamos segundo a carne. Por quê, gente? A natureza do Espírito é a natureza da lei de Deus. Deus não é doido. Paulo disse em Romanos 7, a lei é justa, boa, santa. Eu que sou pecador e vendido, escravo do pecado, vendido ao pecado. Então, precisamos ter em mente isso. O que eles não conseguiram, Deus nos deu por meio do acesso à fé. Quando a fé foi dada a nós, é como se fosse numa espécie de semente com potencial de produzir. Agora, a fé, sobre ela, por meio dela, por causa do sacrifício de Jesus, tudo isso sendo a minha confissão. E quando eu falo confissão, entenda uma coisa aqui. Nós não estamos falando aquilo que somente sai da sua boca. É aquilo que você tomou como verdade para si. Isso é que é diferente. A diferença é que quando eu exijo de mim para agradar a Deus por meio da minha força, eu paro naquilo que Israel está. Eu paro em Romanos 10. Vamos ler o que diz Romanos 10? Romanos 10, nos primeiros versículos, vai nos ensinar o que eles estão fazendo. Olha que interessante. Irmãos, o desejo do meu coração e a minha súplica a favor deles, quem? Israel, é para que sejam salvos, porque dou testemunho a favor deles de que têm zelo por Deus. Olha agora. Como é que alguém tem zelo por Deus? Você chamando aí teu amigo? Ô, rapaz, tem maior temor de Deus. Olha só, mas porém não com entendimento. Desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça que vem de Deus. Por quê? O fim da lei é Cristo. Para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés descreve assim a justiça que procede da lei. Aquele que observar os seus preceitos, por ela viverá. Mas a justiça que provém da fé afirma o seguinte. Vamos lá. A justiça de Moisés é: viva por meio desses preceitos aqui, acabou. Cumpra essa regra, toma aqui a tua lista, vai para casa, decora esses 613 preceitos. Não é só o decálogo, os 10 mandamentos, não, gente. São 613. Os 10 é o principal ali, sabe? Mas não, são 613. Tem que decorar e viver um a um. Então faz direito, tá? Já cansou, né? Pensa assim, pastor, não sei um versículo de cor. 613? Para tu ver. A nossa justiça é maior que a deles. E tu não tem um versículo decorado. Eles têm 613 de cabeça. O jovem virou para Jesus e falou: eu cumpro todos os mandamentos. Desde novo. Jesus virou e falou assim: te falta um negócio. Ah, é? Você cumpre mesmo os mandamentos? Você está falando aqui, né? Assim, viu alguém passando fome, você dá? Isso é fácil. Pega tudo que você tem e dá aos pobres. Jesus falou: vamos ver se seu coração é tão desapegado quanto você acha. Porque um negocinho aqui para quem está suprido, Davi, é mole. Agora, quando você tem que tratar a essência. Jesus, ele trabalha com essência, gente, não é com ações. Não é o que você faz uma vez, não é você deixar uma quentinha para alguém falando: caramba, que miserável. Olha como é que eu sou um crente bom. Aí, pô, pastor, tinha que ver. Peraí, vou bater uma selfie aqui para os irmãos ver a obra do Senhor sendo feita. Na justiça de Moisés, afirmamos que, se vivemos por ela, praticamos tudo o que ela diz e está tudo bem. E na justiça que provém da fé? Afirma o seguinte: não pergunte seu coração, quem subirá ao céu, isto é, para trazer Cristo lá do alto. Ou, quem descerá do abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Deixa eu explicar o que está acontecendo aqui, você não entendeu? Ele está falando, a justiça da fé, ela está feita num ato.
Jesus veio, morreu e ressuscitou. Então ele falou assim, a justiça da fé crê que naquela obra, essa obra aqui, desceu e subiu de volta, tudo foi realizado, está tudo pronto, nada ficou fora dessa obra. Então, ninguém vai ter que subir ao céu para trazer Jesus à terra e ninguém vai ter que ir aos mortos porque ele já ressuscitou de lá. Ele já veio, já morreu, já ressurgiu e já subiu ao céu de novo. Você viu que essas coisas não empolgam? É sério. Eu só fiz assim para vocês fazerem um amém só para ver. Não intensifica. Isso não mexe com a nossa vida. Você nem entendeu. Você não entendeu que você já voltou dos mortos quando ele voltou. Você nem entendeu que você já se assentou com ele. Você nem entendeu que você já está vitorioso, pleno no Senhor. Você cantou. Mas eu não sei se você entendeu. E sabe como é que vai ficar revelado? Quando você voltar essa semana para o teu pecado. Depois de ter ouvido isso. Agora, como é que você vai explicar para Deus? Como é que você vai dar as desculpas? Que eu prego difícil? Fala para Deus então que a palavra dele que é complicada. Olha lá. Ou quem descerá ao abismo? Isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, o que se diz? Se não diz isso, se não vê a obra incompleta, o que diz? Aí ele cita Deuteronômio. Entre aspas, a palavra está perto de você, na sua boca e no seu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Ele está falando, entrou em vocês. Não é palavra escrita no livro. Gente, nem Bíblia tinha nessa época. Você não viu um cristão chegando com seus 39 livros, sentando, por quê? Porque ainda não tinha o Novo Testamento. E alguns aqui que já estavam rodando. Aí, acabei de comprar a coleção, hein? Mateusão aqui. O rolo de Mateus. Tinha isso não, gente. Tinha as cartas. A primeira data lá de 50. 50 anos os caras passaram, Vitor, crendo no que era dito, recebendo e acolhendo no coração. Nós não temos paciência para ouvir a palavra. Aí nós queremos vencer o pecado. Fiquem calmos. Você diz que quer vencer o pecado. Deve ser verdade mesmo. Não sei qual a função que você vai... O que você vai ativar? Provavelmente a lei. E provavelmente você vai cair na mesma coisa. Você vai desagradar a Deus e Deus vai te dar ira. Porque é isso que a Bíblia diz que a lei suscita. Ira. A lei foi dada para Deus falar, viu como vocês não prestam? Eu só dei essa regra para ver, Kátia, o quanto você gosta de cobiçar. Não cobice. Aí a Kátia fala, cobiça, e fala, estou irado com você. Você entendeu que agora eu vou ter que te matar, Kátia? Não sou eu, é você. Eu só estou dizendo para o teu coração, não cobice. E o coração da Kátia é o seguinte, Kátia, o que eu falei? A Kátia, calma, Deus, espera aí, vou matar o animal aqui. Um dia, Kátia, não é à toa que Romanos 3 vai dizer que Deus deixou todos os pecados. Eu esqueço sempre essa palavra, meu Deus. Sem ser resolvido. Impunes, isso, impunes. Vamos seguir lendo? Se com a tua boca, 9, se com tua boca confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, com a boca se confessa para a salvação. Pois a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será envergonhado. Porque não há distinção entre judeu e grego. Olha aí de novo. Uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em que nada creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? Aquele famoso texto, né? Segura aí. Olha o que vai ser dito. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, conforme são os pés que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedecem ao Evangelho. Pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? E, assim, a fé vem pelo ouvir. E o ouvir pela palavra de Cristo. Tá, ele está falando uma coisa aqui. Ele está dizendo, olha, a fé vem pelo ouvir. Vem. A fé vem. Brota. Ouvindo a palavra de Cristo. A palavra de Cristo, ouvida e recebida, acolhida, no coração eu credibilizo, eu dou crença a ela, eu creio, eu me apego, isso cria em mim o que a gente chama de fé.
Fé é essa funcionalidade da palavra dentro de você. É o download, aconteceu, está agora em você. Não é o que eu mais falo, agora está em você isso. Só que quando você senta aqui, você senta para, às vezes, falar. Vou competir com o que ele vai falar. Vou ficar assim, debatendo. Dentro de você, você não quer aceitar. Você preferiria que eu te desse algumas listinhas do que fazer, do que não vestir, do que vestir, do que falar, do que não falar, de onde ir, para onde não ir. Só que aí entra uma questão. Ele está falando assim, é óbvio que tem que ouvir, é óbvio que tem que pregar, é óbvio que para pregar tem que enviar. Tudo isso está certo. Aí ele diz, mas nem todos obedecem ao evangelho. O problema está aí. Aí ele diz, porque Isaías diz, quem creu na nossa pregação? E assim, ele está explicando, é preciso crer na pregação. Só que o 18, mas eu pergunto, será que eles não ouviram? Quem são eles, gente? Israel, Kátia. Será que eles não ouviram? É claro que sim. Aí ele cita de novo um texto bíblico. A voz deles se espalhou por toda a terra e as palavras deles alcançaram os confins do mundo. Pergunto mais, será que isso não chegou ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia, eu farei com que vocês fiquem com ciúmes com um povo que não é nação. Por meio de gente insensata, eu provocarei a ira. E Isaías é tão ousado que diz, fui achado pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não perguntavam por mim. Quanto a Israel, porém, diz, todo dia estendi a mão para um povo desobediente e rebelde. Você entendeu o conflito? Paulo desmonta tanto esse negócio de que Israel não tem nada demais, que ele agora pega o 9, 10 e 11 para dizer, mas e aí, Deus jogou fora o seu povo? Não, vamos conversar aqui sobre isso. E no meio da conversa sobre isso, ele nos ensina, dizendo, 9, 10 e 11, gente, é a explicação do que o evangelho fez com Israel. Ele está falando, gente, eles não quiseram. Eles estavam mais perto e não entenderam. Agora, e nós? Nós precisamos temer, sabe por quê? Eles ouviram e não creram. Não é necessariamente o ouvir que traz a fé, porque o texto está falando ao contrário. Está falando, mas eles ouviram. Não ouviram? Ouviram. Hebreus 4:2 vai falar que eles ouviram as boas novas, mas não lhes misturaram com a fé. Sem a determinada confiança a Deus, você ofende a Deus quando Deus oferece você uma vida que você diz, eu não quero, não é assim, eu não aceito isso. Você segue perpetuando a ira de Deus sobre a tua vida. Meu irmão, presta atenção, defina a tua história hoje. Sabe por quê? Israel ouviu. Até quando você vai ouvir? O meio de fornecer fé, e é interessante que, presta uma coisa aqui, presta atenção numa coisa, vem, Kátia, você entendeu isso? Vem, não é café, vai vir piquititinha, vai vir, vem, fé, vem. Pum. O que você precisa ser, vem. O problema é que às vezes nós não misturamos essa fé, ou essa palavra, com a fé. Agora, é muito lindo, porque uma vez que a lei freava as minhas ações, no Espírito, por meio da fé, nós somos transformados na verdade que nós devemos obedecer. Israel, ele buscou cumprir. É interessante isso. Tinha um zelo por Deus. Eles não eram pessoas desleixadas, relaxadas, abandonadas, dizendo, olha, eu não estou nem aí para o que Deus pensa. Não era assim, André. Era um povo zeloso. Só que zelo, sem conhecimento, resulta em justiça própria. Zelo sem conhecimento resulta em compra de bênçãos, em compra de merecimento. E diante de Deus só tem um indivíduo que fica e permanece, aquele que reconhece que nada é, que nada pode, que não vai a canto nenhum. Você quer andar com Deus mesmo? Você quer mudar de vida? Comece reconhecendo suas mais profundas misérias. Na igreja é um lugar onde a gente desce muito fundo antes de subir muito alto. Jesus começou, meu irmão, o resgate nosso descendo ao inferno. Ele não subiu ao céu.
A condição foi da morte para a condenação, a ressurreição dentre os mortos e depois a ascensão aos céus. A gente precisa aprender isso. Está na hora de descer, está na hora de chegar e falar, Deus, eu não vou dar conta de ser o que o Senhor espera. Está tudo bem. Isso não tem coisa pior que você faz, é ficar no discipulado, passando pano quente com linguagem bíblica para o meu lado, porque eu sei dividir o que é fruto e o que é entendimento. Fruto é quando você vê o entendimento fluindo, acontecendo, palpável. Ó, com isso eu faço isso. Meu irmão, presta atenção aqui. O que eu não sou, eu posso ser em Deus. Por quê? Porque Ele me deu fé. Fé ligou esse abismo. Sabe por quê? O que Deus exige, a justiça dele está aqui. Eu estava aqui, não podia comungar. A fé falou assim, vem, Jefferson, passa. A minha responsabilidade está em dar crédito. A minha responsabilidade está em passar daquilo que eu estava para a obediência da fé. Paulo falou, vocês estavam distantes. Agora, começa a olhar Israel para lembrar, porque eles estavam perto. O caso deles, pior. Mas o seu pode se tornar uma coisa muito grave também. Porque eles também ouviram. Gente, quanto tempo vai levar para a gente ouvir e crer? Quanto tempo vai levar para a gente pegar e assentar no nosso coração uma certeza de que Jesus é o dono da minha vida e eu me entrego, ou seja, eu pertenço, eu não quero mais mandar em mim, eu não quero mais determinar, ficar apegado ao meu eu, ao meu antigo Jefferson, à minha carnalidade, aos meus pecados, a este mundo. Quanto tempo vai levar? Quanto tempo mais você vai viver suscitando a ira de Deus? Isso não são as palavras minhas, tá? Pastor, eu aprendi que Deus me ama. Ele amou o mundo, querido. Isso é genérico. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Mas o versículo não é lindo, é trágico. Para que todo aquele que nele crê não pereça. Todo aquele que nele é o restante. Mas você já leu os versos de baixo? Deixa eu caçar aqui com você. Vale a pena. Esse evangelho de João. O discípulo do amor? Não. O discípulo a quem Jesus amava. Corrija a frase. 3,16, vamos lá? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, coisa linda, que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aí a gente começa, né? Que coisa doce. 17. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Ai, coisa doce, lindo, lindo. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado. Estranho. Ainda vamos passar pelo trono branco lá, o trono do juízo, o trono já está condenado. Mas você acha que está o quê? Condenado. É o que a Bíblia diz aí. Ó. Porque aquele que não crê no nome do Filho unigênito, porque não crê no nome do Filho unigênito de Deus. E a condenação é essa. Vamos ver a condenação, como é que é. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas, mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. O texto não é doce. Adocicaram. É diferente. Café não é gostoso, gente. A gente gosta do açúcar melando o café. Eu não fazia café não, mas agora eu faço um café gostoso. E eu fico imaginando como é que seria bom com açúcar, porque eu não tomo açúcar. Meu café devia ficar muito gostoso com açúcar. A gente fez isso com o evangelho. A gente gosta do evangelho? Não. A gente adoçou ele e falou assim, olha como é que é gostoso. Fala que não é gostoso, crente. Fala que não é delícia de Jesus. Jesus é um fofinho. Falaram que Jesus é o primeiro feminista da história.
Ai, coisa linda, militante. Ele veio do céu para militar sobre a terra por nós, oprimidos pelos opressores. Coisa linda. Me deu uma causa social de acabar com a opressão. Eu não tenho que trabalhar o pecado no coração do Cadu para ele amar sua esposa como Cristo amou a igreja. Eu tenho que trabalhar, Roberta, para que ela desbanque o patriarcado na vida do Cadu e que ele não seja um homem opressor. Evangelho social. Vai catar coquinho. O meu Cristo, meu irmão, ele veio para algo muito maior. Ele veio porque um dia o mundo vai ter que se encontrar com o Criador. E vai ter que dar conta de tudo que está criado, por que está nessa bagunça que está. E ele já resolveu a bagunça. Ele já resolveu a baderna. Só que isso tudo se acessa por meio da fé. A fé soluciona. A fé antecipa. A fé faz entrar nas promessas. Tudo isso que eu estou falando são conceitos bíblicos de fé, gente. Sabe por quê? Não vivemos por fé, ou por vista, mas por fé. Você sabe, você lembra o contexto disso. Enquanto estamos no corpo, gememos, porque o corpo nos atrapalha de uma comunhão íntima com o Senhor e profunda. Texto de 2 Coríntios 5. Então ele diz, enquanto isso, o que nos falta? Vivemos por fé. Ele está falando, você já vive na realidade de que o seu corpo um dia será transformado. Aí ele falou, então isso alimenta uma certeza, uma convicção agora que faz você ter uma postura vencedora sobre um corpo bagunçado. É por isso, porque a fé antecipa. Você lembra de Hebreus? Se você pegar Hebreus, capítulo 2, capítulo 6, e o capítulo 10, e o capítulo 12, e o capítulo 13, o que ele está falando? E o 11. O que ele está falando ali? Está falando sobre o mundo por vir. Que isso, pastor? Tá, não. Fala do sacerdote, da adoração. Prática. Ele estava falando que existia um mundo, um ambiente, um lugar da presença de Deus manifesta, que nós aguardamos, uma terra, um lugar. Esses homens tinham largado tudo porque ouviram a esperança do evangelho e falaram assim, que me lasque, quer o quê? Meu carro? Leva! Então daqui a pouquinho Jesus está voltando, eu lá vou precisar de carro. Fica aí com o capeta, com o anticristo. Eles estavam assim, gente. Aleluiado. Só que passou 40 anos. Pensou, perdi a casa e cadê Jesus? Caraca, que furada, mano. Passou 50 anos, Vitor. Cara, pessoal, na minha época de igreja, a gente perdia tudo pelo Senhor. Não foi muito bom, não. Ele falou que vinha. Logo venho. Está escrito lá, 90 anos ele falou isso. 90 anos de história ali do cristianismo. Ele vira e fala, cedo venho. Sem demora. Que relógio é esse, gente? Aí você sabe o que aconteceu? Eles começaram a pensar. Que tudo isso vai levar a gente? Aí vem alguém e fala assim, ei, fé, porque vocês vivem no mundo por vir. Esse mundo do qual estamos falando, Hebreus capítulo 2. Você vai lendo Hebreus capítulo... Vai ali, vai lendo. Aí de repente ele vira e fala assim, esse mundo do qual estamos falando, tu fala, opa, de que mundo que estamos falando? Aí tu volta, tu vai entender. Aí tu chega no 6, ele fala assim, nós que experimentamos os poderes do mundo vindouro. Aí tu chega lá no 10, ele começa a introduzir a ideia de cidade, de que nós aguardamos uma promessa. Aí no 11 ele fala assim, se aqueles que andaram pela fé lembrassem de onde tinham saído, eles teriam como voltar para lá. Sabe o que ele está falando? Que a jornada da fé, Cadu, ela é tão intensa, que eu largo do que eu tenho, que eu largo da onde estou, que é tão intenso que eu persigo, que eu nem sei de onde eu vim. É isso que é Hebreus 11. Aí vem gente fazendo campanha de milagre em Hebreus 11. Oh, coisinha linda de Jesus. Eles leem o que diz Hebreus 10 lá no finalzinho? Dica, Paulo já falou 2 vezes aqui na mensagem. Em Gálatas e em Romanos. O justo, se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele. O homem está injetando um ânimo e dizendo, a fé, ela está fazendo vocês habitarem nessa realidade que vocês estão perseguindo. Então fica nela, porque Deus te deu uma garantia de que algo vai acontecer. Aí ele diz, ora, 11. A fé é a certeza das coisas que se esperam. É a prova dos fatos que você não vê. Aí ele vai colocar uma lista de gente dizendo, pela fé,
pela fé, pela fé, pela fé, pela fé, pela fé. Todo mundo que, por causa da fé, experimentou coisas. Só que, vamos lá em Hebreus 11, para a gente terminar. Provavelmente a gente vai voltar nesse texto outras vezes. Verso 2. Jesus nos fez, através do seu sacrifício, justificados, herdeiros da justiça e tudo mais, não é isso? Pois, pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Quem os antigos? Essa lista que ele vai falar. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Vamos lá. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo. Agora eu te falo, como ele poderia obter justiça? Não foi pela prática do sacrifício, foi porque ele deu qualidade ao sacrifício. Como é que ele atingiu qualidade no sacrifício dele se o coração dele estava na lei? Ainda era outro, ali, uma lei bem, mas sim, lei. Abraão andou na lei. Ué, mas a lei é de Moisés. Só que Deus falou isso para Isaac. Lá em Gênesis 26, que Abraão andou na lei. A lei de Deus não é a lei de Moisés, gente. A lei de Deus é a lei de Deus, que a gente tem que viver hoje. Seguimos ao texto. Tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas por meio da fé, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi levado a fim de não passar pela morte. Não foi achado, porque Deus o havia levado. Pois, antes de ser levado, obteve testemunho de que havia agradado a Deus. Ué, outro justo que não passou pela morte foi arrebatado? Mas arrebatamento não é para o... Não, ué, por que eles estão vivendo umas coisas que não é da época deles, hein? Estranho isso aqui. Vamos lá, vamos seguir lendo. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que recompensa os que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação de sua família. Assim ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Não, para. Como que Noé se tornou herdeiro da justiça que vem da fé se a fé não veio ainda? Como? Aconteceu alguma coisa estranha aqui. Eu vou pular para Moisés, porque Moisés vai ficar pior ainda. Aí eu vou pirar de vez aqui, junto com você. Ó, vamos lá no 23. Pela fé, Moisés, depois de nascer, foi escondido por seus pais durante 3 meses, porque não viram que era um menino bonito. Porque viram que era um menino bonito. Não viram, ficou engraçado. E não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, sendo homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir dos prazeres transitórios do pecado. Ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo? Ué, Moisés era um dos apóstolos? Como que Moisés entendeu que era melhor ser desprezado por causa de Cristo? Era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a recompensa. Volta um pouquinho, lá no 13. Todos esses morreram na fé. Não obtiveram as promessas. Viram-na de longe e se alegraram com ela, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque todos os que falam deste modo manifestam estar procurando uma pátria. E, se na verdade se lembrasse daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora desejam uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, ser chamado seu Deus, porque eles preparou uma cidade. Você entendeu isso aí? Estava todo mundo peregrinando na terra, eles viraram e falaram assim, não, nós somos duplamente peregrinos. A gente nem quer Israel. Eles começaram a andar com Deus e tiveram uma revelação de uma nova cidade, gente. É a cidade de Hebreus 13. Não temos aqui, pois, cidade permanente, mas procuramos a que há de vir. É a cidade de Hebreus 12. É a cidade, o mundo por vir de Hebreus 6, é o mundo que estamos falando do Hebreus 2.
Só que esses homens começaram a andar com Deus, eles falaram assim, quer saber? Deus antecipou para eles um negócio na fé. Por quê? Porque Deus é eterno. O tempo de Deus, Deus fala um mistério agora para você entender a complexidade, a grandiosidade do sacrifício de Jesus por meio de Pedro. Ele falou que Jesus é o Cordeiro de Deus sacrificado antes da fundação do mundo. Manifesto agora, mas sacrificado. A eternidade, Deus já tinha feito propositadamente o nosso resgate. Você tem noção que antes que o mundo fosse criado, já tinha uma solução para o pecado do mundo? Pira, meu irmão, é isso mesmo. Eu quero a sua carinha assim, como é que vocês estão olhando para mim? Porque isso tudo é o evangelho. Você não segue o evangelho há um tempão, batizou em Israel, na água corrente, no Rio Jordão, na ponte aqui em Miguel Couto. Como é que esses homens viveram, Kátia? Me fala, como é que eles entraram em algo que não estava disponível para eles? Fala, por favor. Fé. Aí vem você hoje, não consegue nem ser santo por meio da fé. O que tu está sacando antecipadamente, irmão? Eu tenho que usar esses termos porque exatamente é isso. A fé proporciona a justiça que Deus quer que você seja. Deus sabia que se ele dependesse da tua obra, o que é isso? Tropeção. Israel tropeçou em Jesus, gente. Aí ele falou assim, vocês ainda não entenderam? Eles tropeçaram. Vocês também vão querer? Vocês também vão ter que tropeçar, cair e ver que só a crença nele te ergue? Pelo amor de Deus, irmão. Essa geração precisa muito de Jesus. Nós somos uma geração ignorante acerca da palavra de Deus. Essas coisas não eram para deixar a gente com cara assim, ó, vocês fazem, e está tudo bem fazer. As expressões é por causa que você está reagindo ao que você está ouvindo, é normal. Só que era para você ficar com cara leve, dizendo, manda porque o meu espírito absorve. Isso aí que você está falando é espírito e vida, pastor. E a minha carne não aproveita, mas o meu espírito recebe. Então eu vou viver a vida dessa palavra, essa palavra é para mim. Eu vou andar em santidade mais do que nunca. A partir de hoje, eu sei que a justiça de Deus, o que ele exige de mim, a fé me dá. A fé me faz acessar. Porque hoje eu tenho a vida da palavra, eu tenho a vida do Cristo. Eu não preciso esmolar praticando uma ação boa para Deus me amar. Eu já sou objeto do amor dele. Eu hoje estou, pastor, totalmente em Cristo, acessei a graça dele, acessei o favor dele, sou não povo, eu sou filho. Era para você estar assim, transbordante, regozijante. Se chegar nessa semana, meu irmão, pega, enfrenta as tuas lutas, fala para a sua luta, agora você está entendendo na prática. Você vai chegar para o seu momento, para o seu pecado, para aquilo que está te afligindo e vai falar. Em nome de Jesus, Pai, eu creio em outra coisa, eu confesso no meu coração, eu recebi, a tua palavra diz que eu sou santo, e é isso que eu sou. É receber, a confissão, ela se tornou muito palavras repetidas, né? Nós temos confissões aí poderosíssimas, lindas. O credo apostólico, não é coisa de católico não, gente. Creio em Deus Pai, creio. Não, isso não é coisa de católico não, gente. Vai viajar, viaja não. Tem outras confissões tão profundas quanto, tem tantos tratados teológicos profundos. Quando fala teológico, você já dá um arrepio. Não, mas é coisa boa. Tem muita coisa boa. Agora, você sabe o que aconteceu com a nossa geração? Nós ficamos no tempo, decoramos esses negócios, passamos a falar na confissão de Westminster. Eu nunca vi uma pessoa falar essa palavra assim, bem pronunciada. Acho que a pessoa nem sabe o que está falando, né? Na confissão de Westminster. Gente, eles passaram dias, discutindo o que se deveria crer acerca da vida cristã. Dias. Gente boa, teólogos, homens de Deus, cara que chorava, que orava por horas, pensando que hoje em dia, gente, você não formula você vai para o teu grupo pequeno e você é incapaz de formular uma crença depois de uma mensagem. Depois disso aqui, o que muda? Tem que mudar. Você tem que botar outro tijolo. Alguns irmãos sabem aí que agora eu estou de pedreiro, né?
Aí é mó barato, eu estava colando piso. E é legal porque é um piso grande. Aí, Geni, tu bota 2 peças, você, caraca, já mudou. Mas também tu pensa, só foi 2, né? Aí tu bota assim, tu vai formando. É muito bom quando você vê o negócio pronto. Mas você põe peça por peça. Agora, é inútil você chegar hoje, eu te dou uma peça, Kátia, e tu fala assim, vou guardar, hein? Não usa, gente, usa. Enfrenta. Fala que o Cristo está em você, fala que você se apossou, acredita, dá crédito, isso é crer, é dar, quem deu crédito à nossa pregação? Meu irmão, ativa o modo eu absorvo. Lembra que a igreja fala, eu recebo. Vejo chaves de carro voando aqui. Eu recebo. Então, quando eu falar, vejo os santos aqui, eu ia falar que vão largar a pornografia. Eu pensei, ninguém vai falar amém, né? Não, eu ia falar, pensei, pô, nem não, né? Vai que alguém fala e o outro irmão pensa assim, o fariseu pensa. Vejo os santos aqui que vão largar a fofoca. Ó, viu? Era isso que ia acontecer. Graças a Deus que a gente não é igreja assim. Vocês teriam falado amém, cara. Ninguém fica assim, ó. Quem está tomando ceia? Você está pronto, irmão, para viver um tempo de liberdade? Quando eu ensino essas coisas para vocês, eu queria falar outras coisas, gente. Eu queria ter outros pregos para pregar. Mas aí o evangelho em mim é muito mais forte. É de coração mesmo. Eu olho para vocês assim, eu fico pensando, meu Deus do céu, o que o Cadu pode se tornar? Para onde ele pode ir? Eu fico pensando na família, eu penso em tudo. Só que em vez de eu ficar falando para ele, seja romântico, seja isso, formatando um Cadu. Gente, você já viu muitos irem. E você já viu muitos voltarem com a mesma pressão. E os que você não viram voltar, que estão nessa prática de evangelho comprando Deus, provavelmente eles não. Eles têm um prazo. Às vezes, cargo na igreja. Lembra que o pessoal fala assim: não, a gente precisa de um cargo para ficar mais forte, mas. Precisa dar graça, irmão. Não muda o método de Deus. Você precisa de graça. Você não precisa de cargo. Ministério é lugar de maturidade. Ministério é lugar de maturidade. Não, não é de cargo não que você precisa. Abole isso da tua vida. Você precisa ocupar o teu ofício. Daqui a pouco, quando você crescer, você daria para o teu filho o teu cartão de crédito e falaria para ele, usa conforme você achar melhor? Quem? Ninguém? Gente, vamos vir para Café dos Pais, para você poder educar seu filho sobre finanças. Se eu sei por quê, por causa da maturidade dele, né? Tu vê. Amor de, eu lembro da Patrícia sempre, o cartão da tia Carlinha. Eu falo com a pastora, eu falo, amor, vamos comprar isso aqui. Aí ela, tá doido, menino? Eu falo, a gente passa um cartão da tia Carlinha. Eu sempre falo, mas eu passei a rir, eu ria, lembrava. Isso é gostoso demais, gente. Mas às vezes Deus nos vê assim. Cara, Deus nos vê assim. Olhando para nós e falando assim, Paulinho, quando, Paulinho? Para com isso, Paulinho. Davi, não, Davi, isso não te cabe mais. Deus falando mais alto, filho. Você já tem fé para andar. Os discípulos olharam para um desafio que Deus deu para eles. Perdoar um irmão 7 vezes, 70 vezes 7. Eles fizeram o sinal da cruz, saí no meu ver. Digo eu não, Senhor. Aí eles falam assim para Jesus, como? Aumenta a nossa fé. Cara, para perdoar, quantas vezes forem necessárias, eles falam assim, eu preciso de fé. Eles entenderam. Jesus não repreendeu. Jesus falou, vocês entenderam como acessa, né? Em vez de Jesus mandar eles aumentar a fé, o que Jesus falou? Se você tiver fé como um grão, da maneira como o grão funciona, não é do tamanho, tá? É uma má tradução que foi feita. É como, da maneira do grão. O grão serve para quê, gente? Feijãozinho, que era a experiência do feijãozinho. Feijão para comer, né? Você botava lá debaixo do algodão, aí vinha aquele negocinho, né? O grão serve para plantar, cultivar e um dia colher.
como um grão. A fé acontece assim, ela vem. E você a utiliza para aquilo que você precisa. Talvez está na hora de você entender qual o grão que você que possui. A gente vai falar sobre tudo isso. Eu estou só antecipando para você entender o conceito do hoje, de que você só será justo, as ações que você precisa ter, a fé vai te acionar, vai ligar, vai baixar, vai te capacitar. Eu estou tentando achar que é a linguagem que te acessa. Você precisa de ser uma esposa, um esposo, um filho? Tudo bem. Então, o que vai te acionar para isso? Fé. Se você pegar essa palavra, o Espírito Santo te tornou teu parceiro. Que ele não pode te fazer achar que você tem que se justificar. Ele tem que te revelar Jesus. Então, ele tem que estar o tempo todo mostrando para você. Gente, deixa eu te falar uma coisa aqui. Você quer aprender uma coisa? Tem hora que Deus, ele permite, e não só permite, ele te expõe as suas quedas para te revelar o duro coração que você tem. Que isso, pastor? Então, lembra do Deus fofinho e docinho? Isso, o nome disso é algodão doce. O nosso Deus, mais uma vez, ele provoca você. Ele fala, você me ira e eu te abandono por um tempo. Fala, vai, estraga. Vou escandalizar? Vou, mas vou falar. Paulo virou para alguns irmãos que não queriam se arrepender em Coríntios, a gente vai falar sobre isso também. E sabe o que ele falou? Entrega eles para Satanás. Não trata mais com eles, não. Para ver se o espírito se salva. Você, quando está numa igreja, você está protegido na autoridade da igreja, porque tem intercessores. Só que uma vez que uma igreja decide falar assim, está desligado. Vai ler o contexto do que ligar na terra, desligar na terra, de Mateus 18. É um contexto que eu tentei tratar uma situação com o Davi não quis. Chamei os dois, fui lá no Davi não quis. Levei para a igreja, Davi não quis. Falei, desliga ele. Davi, vai lá, bonitão. Compra teus barulhos agora. É você e o diabo. Pastor, você está pegando um texto. Não, gente, tem mais um. Paulo mandando pegar os ministros e entregar para o Satanás. Para que destruam eles e ver se salva o espírito. Por quê? Depois de apanhar tanto na mão do cão, talvez ele se reabilite. Eu sei que está escandaloso, mas vai por mim. É Novo Testamento, é Bíblia cristã, é Jesus, é o Espírito do amor. Hoje, meu irmão, toma uma decisão de crer. Toma uma decisão de acionar as verdades ao teu respeito. Eu quero que a gente ore. Fique de pé, quem puder, e se ponha a orar. E a falar com Deus, Deus, eu quero a fé. Eu não vou me apostatar da minha fé. A única coisa que me liga a Deus é a minha fé. Eu tenho um abismo entre eu e Ele. E se eu não dar o salto de fé, eu gosto muito dessa expressão usada por um teólogo, salto de fé. A fé é um impulso. Porque na minha força eu saltaria de um abismo a outro e cairia no meio. Você entendeu? Tem gente pulando aqui no abismo pensando, eu vou para o outro lado. E sempre caindo no meio. Medita no que você acabou de ouvir e pede a Deus assim, Senhor, eu quero recursos para vencer na minha luta. Expõe o teu pecado para Deus. Fala para Deus, essa área eu não suporto mais. Eu lhe peço o fim. Eu lhe peço a mortificação disso. Eu entrego, eu me rendo, eu me reconheço como incapaz. Meu irmão, todos nós somos incapazes e seríamos objeto da ira do Senhor. Mas Ele nos fez objeto do seu amor, depósito do seu Espírito, o lugar onde Ele enche, o recipiente que Ele enche do Espírito dEle. Eu falo com amor, meu irmão. Eu falo com amor. A minha geração, ela vai ouvir o Evangelho de Jesus que os liberta, que os transforma. E eu creio em cada palavra compartilhada com vocês. Eu creio em cada texto aberto, lido e compreendido. Eu creio que todos eles têm vida para o teu espírito, são pão fresco para a tua vida. A sua alma se delicia nisso. Você precisa mudar a sua mente com relação ao que você ouve. O Senhor está aqui para te instigar a crer,
para te desesperar por mudança, por transformação, a tua vida, ela não será mais a mesma. Nós experimentaremos uma visitação do Espírito de Deus, um enchimento, porque nós somos os herdeiros da promessa, e a promessa nos deu um Espírito para sermos filhos. Nós precisamos desfrutar, está disponível. Nós temos um ambiente, nós temos um Deus. Desejamos o ambiente, mas enquanto isso não acontece, Ele nos deu a fé, a esperança e o amor. Enquanto isso não acontece, não andamos por fé, mas por vista, mas por fé. Pai, eu oro junto com meu irmão. Senhor, liberta o teu povo do pecado, deste mundo. Como diz Gálatas, Senhor, venha nos desarraigar, arranca as nossas raízes desse mundo perverso. Nós queremos ser como os homens da fé, a galeria, esse testemunho que eles alcançaram de haver agradado o Senhor quando não era possível, de haver sido justificado quando não era possível. Em nome de Jesus, Pai, agora, visita teu povo com a justiça que há na tua palavra, no teu Espírito, em nome do Senhor Jesus, Pai. Eu oro, Senhor, que o Senhor consagre esse tempo para nós. E de fato, Pai, pega essa igreja, Senhor, e põe no nosso coração uma atividade, como diz a tua palavra, quando Paulo escreve à igreja, Senhor, a igreja tessalônica, que a nossa operosidade de fé, que a nossa fé opere, que a nossa fé funcione, que a nossa fé seja visível, que a nossa fé seja palpável, que a nossa fé seja viva, que ela seja santa, a nossa santíssima fé, que é resultado de quem o Senhor é, do que o Senhor revelou, do que a tua palavra diz, e ela vem por meio da tua palavra, e hoje recebemos, acolhemos a fé em nosso coração, a certeza de que em ti fomos colocados não só num status de justos, mas também com uma vida que pode operar em justiça. Por isso, Senhor, os nossos membros são hoje escravos da justiça, como diz a tua palavra. Somos servos da justiça, como diz a tua palavra. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado pela santidade, obrigado pela justiça, pela sabedoria, pela redenção. Que em ti encontramos. Obrigado porque podemos nos gloriar, mas não em nós, mas no Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos lavou por meio da palavra nessa noite. Deus, obrigado porque o Senhor não conta com a nossa ação, com a nossa justiça própria. Obrigado, Senhor, porque se fosse por nós seríamos condenados com o mundo, nós seríamos conduzidos à perdição eterna. Obrigado porque o Senhor ligou o abismo que nos afastava e nos deu acesso à tua presença. Assim oramos em nome de Jesus. Amém.